Olá, eu quero deixar uma palavra ao teu coração e a mensagem de hoje se encontra no livro do apóstolo Lucas, o capítulo 12, o verso 20. Eu quero chamar a tua atenção para essa palavra porque essa palavra é muito forte, onde ele vai dizer assim, Jesus ele conta uma parábola e nessa parábola ele diz o seguinte, que um certo homem, ele juntou muitos tesouros na terra, muitos bens, mas não se preocupou com o mais importante, que era a salvação da sua alma. Portanto, ele vai dizer assim, o texto ele diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Ele fez uma pergunta, né? Essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Aqui Jesus ele conta uma parábola de um certo homem que não se preocupou com a salvação da sua alma. Ele estava preocupado em juntar tesouro na terra. Ele estava preocupado com os bens materiais, com o que ele ia comer, com o que ele ia vestir, com o que ia beber. A preocupação dele era com as coisas terrenas. Não tem nada de errado, mas ele precisava, em primeiro lugar, se preocupar com a salvação da sua alma. Ele não priorizou a salvação da sua alma. Então isso é que trouxe a condenação para a vida dele. É por isso que Deus o chama de louco. Né? É louco, porque ele está preocupado só com as coisas momentâneas, terrêneas. Ele está preocupado com os bens materiais. Ele não está preocupado com o mais importante. E o mais importante que nós temos, a nossa prioridade deve ser a nossa salvação. A salvação da nossa alma. É por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, esse homem foi chamado de louco. O Senhor chama ele de louco. Louco, te pedirão a tua alma essa noite. O que você tem preparado? Para quem será? Para quem será? Às vezes a pessoa pensa que ela vai viver para semente aqui nessa terra. Ela não se preocupa com a salvação. Ah, mas eu ouço falar que Jesus vai voltar há tanto tempo. Mas independente se Jesus volta hoje, né, ou não, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, para morrer basta estar vivo. Para morrer basta estar vivo. Então, nós devemos preocupar com o que há de mais precioso que nós temos. O nosso maior bem é a nossa alma. E outra vez Jesus disse assim, aquele que perder a salvação da sua alma, melhor seria não ter nascido. Ou seja, a nossa salvação, a salvação da alma, deve ser a prioridade, a preocupação de todo ser humano, cristão ou não cristão. Ele deve se preocupar com a salvação da sua alma. Por quê? Devemos nos preocupar? Porque é o nosso maior bem. Nosso maior bem não é uma conta bancária altíssima, não é uma bela casa, não é carros novos, não. Nosso maior bem é a nossa salvação. Foi para isso que Jesus foi crucificado. Foi para isso que ele deu a vida dele. Foi para isso que ele foi crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a nossa salvação é o mais importante. O mais importante, porque aquele que perde a salvação da sua alma, ele perdeu tudo. Ele perdeu o seu maior bem, né? Como está escrito. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Portanto, a nossa preocupação, a nossa prioridade deve ser em buscar a Deus, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, buscar a salvação, pela salvação da nossa alma, porque é o nosso maior bem. E é isso que o Senhor ele quer dizer nessa parábola. Então, esse homem ele foi chamado de louco. Ele juntou muito tesouro, mas aqui na terra não adiantou nada. O tesouro que ele juntou, para quem vai ficar? Para a família, né? Brigar, para criar contenda entre as famílias, né? Que quantas famílias não brigam, não se destrói por causa de herança de alguém que morreu, que juntou o tesouro e não se preocupou com a sua salvação. E tem muita gente assim. Jesus diz que tem muita gente assim. Né? Então nós não podemos nos enquadrar no meio dessa multidão que não se preocupa com a salvação da sua alma, porque Jesus ele pode voltar hoje.
pode voltar hoje. Na verdade, ele vai voltar hoje, né? Porque o amanhã nunca existe, né? Então nunca chega, né? Então o presente sempre será hoje, né? Então nós devemos nos preocupar com a salvação da nossa alma, com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação, né? A nossa salvação é o nosso bem maior. E por isso que nós devemos nos preocupar hoje, antes que seja tarde demais. Muitos vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque ignoraram, porque não fizeram caso, não está preocupado. Amanhã eu vejo, amanhã é tarde demais. E hoje nós temos que buscar o Senhor e se preocupar, nos preocupar com a salvação da nossa alma. É isso que nós precisamos fazer antes que seja tarde demais. Essa palavra é dura, é louco. Essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem para oferecer, mas que nós não venhamos jamais escutar essa palavra da parte do Senhor, mas que nós possamos ouvir o contrário, né? Ouvir o contrário, uma palavra de bênção, uma palavra que nos traga salvação da parte do Senhor. É isso que nós queremos ouvir. E para isso nós precisamos priorizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Eu sou o pastor Brandão, desejo que você tenha um dia abençoado, cheio da graça e do amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e te dê a paz.